STJD derruba efeito suspensivo e Felipão está impedido de entrar no vestiário. Vamos falar ainda sobre Arthur e Pavon. Os jogadores foram denunciados no TJDRS e podem ficar suspensos por longo período. Vamos falar sobre o acordo do Grêmio com a Libra para vender o seu direito de televisão. Este valor pode chegar a 100 milhões de reais. E ainda, o tricolor superou o entrave que tinha pelo caminho e anunciou a nova contratação. Nardoni chega já na próxima segunda-feira. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas de Grêmio. Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita, já faça isso, se inscreva, ativa o sininho aqui embaixo, deixa o teu like também, muito importante. E vamos juntos falar das últimas de Grêmio, porque tem muita coisa que a gente precisa conversar, mas a tua participação é fundamental e eu quero saber a tua opinião sobre os assuntos aqui embaixo, tá? Bom, vamos começar pela boa notícia, porque a gente tem muitas informações para trazer ao longo desse vídeo aqui. A gente vai falar ainda sobre investidor, eu esqueci de colocar ali na escalada, mas tem um investidor que está trazendo esses jogadores para o Grêmio, tá? Tanto Nardoni quanto Pérez. E o Grêmio tem um planejamento muito importante com esse acordo lá com a Libra. Já a gente vai falar sobre esse assunto também. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Nardoni então. Vamos para a boa notícia, porque o Grêmio nas últimas horas conseguiu, né, fazer com que fosse superado aquela pedrinha no sapato que eu te trouxe no vídeo de ontem. E o jogador já comprou as passagens, já está a ponto de chegar aqui no Grêmio, porque anunciado ele já foi. O argentino de 23 anos viaja para Porto Alegre já na segunda-feira, realiza os exames e, dando tudo certinho, assina o contrato até 2029. Ontem eu te trouxe como informação aqui que o Racing queria cerca de 15% dos valores de contrato que o Nardoni teria a receber nesta negociação. É mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio junto ao Alisson recentemente. O Alisson estava indo pro Aston Villa, o Alisson tinha 15% a receber dos valores, o Grêmio, não, pera aí, esses 15% aí pode ficar com a gente, né? O que tu acha? Aí o Alisson foi, cedeu e acabou indo lá pro clube inglês. E neste momento, então, esta é a situação. O Racing pediu o valor, eu não sei sinceramente se aconteceu esse acordo, se foi feita uma parte apenas cedida pelo jogador, ou se o jogador não cedeu e o Racing acabou negociando da mesma forma, enfim. O fato é que está superado, está anunciado pelo Grêmio já, e o atleta chega na próxima segunda-feira. O Grêmio comprou, né, o jogador do Racing. Lá na Argentina se fala em valores na casa de 8 milhões de dólares, estamos falando de 42 milhões de reais na cotação atual, um valor bem significativo, e mais 2 milhões de dólares em variáveis, cerca de 10 milhões e meio na cotação atual. Então é uma negociação que vai ficar em torno aí de, vamos lá, são 52 milhões e meio de reais. É muita grana, né? Muita grana. É um bom atleta, pelo menos pelo valor a gente acredita que seja. Então, vamos lá. É um ponto muito importante que a gente precisa colocar aqui na nossa balança, porque há uma dificuldade financeira muito grande. A gente vai falar já já sobre esse assunto, mas o Grêmio está fazendo o esforço, está tentando para poder trazer bons jogadores e assim entregar peças ao técnico Luiz Castro, que hoje enfrenta dificuldades com o meio-campo do Grêmio. Gente, deixa eu avançar contigo, deixa eu falar sobre outra situação bem importante, já superada a situação do Nardoni. Vamos falar sobre punições, porque, olha, a gente nas últimas horas teve notícias bem complicadas quanto a julgamentos. O Felipão, se tu te lembra, no segundo Grenal do ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele acabou sendo denunciado, porque na súmula da partida, o árbitro colocou que o Felipão teria chamado ele de safado, de sem vergonha, né? Teria dito para ele que ele era um ladrão, que roubou, que cravou a faca no Grêmio e girou. Lembra dessa história toda? O árbitro em questão é o Marcelo de Lima Henrique, né? O que aconteceu? Se estava na súmula, foi para denúncia. O Grêmio tinha conseguido um efeito suspensivo, né? Só que agora o STJD veio e, no julgamento que aconteceu ontem, manteve a punição para o Felipão. O Felipão, ele sofreu uma punição de 30 dias, ele não vai poder entrar no vestiário durante esse tempo, e tem mais uma multa ainda de 5 mil reais por conta dessas ofensas.
Tudo isso por ter falado o que eu acabei de dizer para o árbitro, tanto no intervalo do jogo quanto no final da partida. Ah, Diogo, mas é o Felipão e tudo mais, né? Tá, tudo bem, não influencia. Mas é a instituição, né? É a instituição Grêmio que acaba sendo punida também por conta das falas do Felipão. Detalhe, eu não estou julgando o que o Felipão disse, tá? Estou falando apenas que nós estamos sofrendo uma punição por ter dito algo que descontentou bastante naquela partida. E todo mundo sabe do que eu estou falando. Foi o Grenal do 3-2. Então, todo mundo sabe. Fato é que o coordenador técnico do Grêmio agora está impedido de entrar no vestiário, tá? Bom, falando ainda em punição, falei que as notícias não eram boas. No jogo da semana passada contra o Juventude, você sabe que houve uma grande confusão. O Arthur levou um cartão vermelho, né? Depois do fim da partida, o Pavon reclamou bastante da arbitragem, também acabou levando um cartão vermelho. E cartões vermelhos são levados a julgamento, né? E tanto o Arthur quanto o Pavon foram denunciados. O Arthur, naquela confusão, como eu disse, com o zagueiro do Juventude, o Gabriel Pinheiro, ele foi denunciado em 2 artigos. Um deles trata sobre agressão física durante uma partida. Sobre esta situação, a suspensão pode ser de 4 a 12 partidas, caso venha a ocorrer a suspensão, a punição, tá? O segundo artigo, ele fala sobre briga, rixa, algo que agrava a punição, tanto desta segunda denúncia quanto da primeira. Então, há ali um complemento entre uma e outra que pode acabar pesando na hora da decisão. Para essa segunda denúncia, essa pena prevista é de 6 jogos. 6 jogos, que pode chegar a 10. Então vejam que podem aprontar para o lado do Grêmio. Podem aprontar para o lado do Grêmio justamente pelo agravamento da segunda, que fala sobre briga, rixa e tudo mais, complementando a outra por conta de que se trata de agressão física e tudo mais, que ali teriam se pego pelo pescoço e tudo mais, enfim, né? Então vejam que há uma situação bem complicada. Do Pavon, o Pavon, no final do jogo, ele reclamou muito da arbitragem. E já depois do fim da partida, depois do apito final, ele levou um cartão vermelho, ele foi expulso. Isso foi para a súmula. E ele foi denunciado no artigo 243, que fala sobre ofender a honra de alguém. E aí, se alguém é árbitros, assistentes, membros da equipe de arbitragem, entra todo mundo nesse bolo. E há um agravante ainda nessa situação por ele ser um atleta, ou seja, por ser um jogador quem desferiu essas ofensas. E aí pode pegar uma pena mínima de 4 jogos de suspensão. Essa do Pavon não me preocupa, de verdade, porque a gente já viu isso acontecer muitas vezes. A gente já viu, foi o próprio Pavon, se eu não me engano, né, que cuspiu e acertou um brigadiano e tudo. Então, essa aqui em si não me preocupa muito, porque a gente já viu isso acontecer e o Grêmio conseguiu reverter. Agora, essa do Arthur, eu tô com medo que possam nos aprontar. Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. A análise será feita na quarta-feira, às 5 da tarde, pela 5ª Comissão Disciplinar do TJD-RS, tá? Gente, deixa eu avançar contigo, vamos falar sobre questões financeiras. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Não sei se tu gosta ou tu não gosta, tem muita gente que não gosta muito de entrar nessa questão, mas é importante a gente estar de olho na situação financeira do Grêmio para nós entendermos os movimentos e também saber o que criticar e o que elogiar, né? Tem coisas que a gente vai criticar, tem coisas que a gente vai elogiar, tem coisas que a gente concorda, outras a gente não concorda. Então, uma que eu vejo que está gerando bastante divisão hoje na hora de comentar é a situação de vender direitos da televisão, adiantar esses direitos, que é uma proposta que chegou para a Libra e que o Grêmio é favorável, né? Tem muita gente que compara com a situação do rival, mas o rival vendeu por 50 anos, é algo muito, mas muito, muito diferente. Então a gente precisa colocar na balança e ver direitinho os detalhes. A direção atual pagou até a última quinta-feira mais de 100 milhões de reais em dívidas.
100 milhões de reais. Tudo dívidas que tinham pagamentos urgentes, pagamentos com jogadores, fornecedores, e dívidas mais a curto prazo, sabe? Aquelas dívidas que acabam travando serviços, algo do dia a dia do clube também. Como é que o Grêmio conseguiu pagar essas dívidas até agora? Venda do Alisson, premiação da Globo, a entrada da Ingress, né, que é a nova ticketeira, né, que a gente já tinha conversado sobre isso, novos patrocínios, empréstimos. O Grêmio fez alguns empréstimos com condições melhores de pagamento do que os que tinha, justamente para poder frear aquela bola de neve. Para quem já teve endividado, para quem tem conhecimento, sabe que o empréstimo que está vencido, aquela conta que está vencida, os juros vão se tornando algo assim, ó, impressionante. Tem juros que é por dia. Então aquilo, além da multa, vai crescendo os juros e aquilo vai virando uma bola de neve, porque está vencido e acaba se tornando muito pior do que daqui a pouco o clube ali tirar um novo empréstimo, pagar aquela dívida lá atrás que estava se tornando um monstro cada vez maior, e aí ficar com essa nova dívida com o prazo para poder fazer esse pagamento e ali na frente, caso não consiga, recomeçar esse ciclo. Então, o Grêmio fez isso, o Grêmio tirou alguns empréstimos novos para poder pagar aqueles monstros gigantes que estavam, né, atrapalhando muito a questão financeira. A avaliação interna do Grêmio é que 2026 vai ser um ano muito difícil por conta dessas dívidas a curto prazo. Então o Grêmio tenta buscar fontes para poder quitar essas dívidas mais urgentes para poder conseguir ter um ano mais estável, né, nesta situação. Uma das fontes de receita que o Grêmio aposta nessa temporada para conseguir pagar essas dívidas que neste momento agora estão chegando, né? O Grêmio pagou as antigas, mas tem mais nos próximos dias, é a negociação encaminhada com a Libra. Essa negociação ela deve girar em torno de 73 milhões de reais. O Grêmio aceita vender os seus 5% dos direitos de televisão pelos próximos 14 anos por esse valor. E um ponto que o Grêmio bate muito é que há uma vantagem nesse acordo, pois não acertou um valor fixo. Ou seja, se daqui a pouco houver um aumento de receita, se houver um aumento nessa fonte de renda da televisão, o clube também ganha. Ou seja, não é um valor fixo, não é um valor fechado, é um valor que aumenta também caso haja uma mudança nesta situação de valores. A questão é tratada como se fosse uma antecipação de valores dos direitos de transmissão. Lembra que antes os clubes fechavam com a Globo por 4 anos, por 5 anos? E aí chegavam lá na Globo, ó, Globo, tô precisando do dinheiro de direito de transmissão de 2027, tens como me adiantar? A Globo ia lá, adiantava para os clubes. Aí terminava aquela grana, chegava no ano que vem, os clubes, ó, tô precisando dos direitos de 2028, tens como me adiantar? A Globo ia lá e fazia isso. Então o Grêmio encara como um adiantamento. O Grêmio está encarando esta negociação como se fosse aquela manobra que se fazia lá atrás diretamente com a Globo, aí depois vieram, claro, as ligas e agora com estas empresas que querem entrar no rolo, querem entrar no negócio. Então o Grêmio encara muito como uma antecipação, assim como já fazia há um tempo atrás diretamente com a Globo. Agora uma informação importante. Uma informação que eu diria até que ela é determinante para que nós possamos entender esse processo todo. Ela foi trazida pelo Eduardo Gabardo neste sábado. O Grêmio não vai aproveitar esse dinheiro da Libra para pagar contratações de jogadores. O Grêmio quer diminuir a sua dívida. O Grêmio quer diminuir este monstro de juros que hoje atrapalha as condições financeiras do clube. Então o Grêmio não está pegando esse dinheiro para comprar jogadores, como era aquela primeira informação que nós tínhamos. Não, estes jogadores estão sendo adquiridos com a ajuda de um investidor. Um investidor está ajudando o Grêmio a trazer o Pérez, está ajudando o Grêmio a trazer o Nardoni. Quem é este investidor? Bom, a pergunta fica no ar. Ah, Diogo, é o Rigo? Não sabemos se é o Rigo. Não sabemos, não tem como afirmar. Mas é um investidor quem está ajudando o Grêmio e o Grêmio não está utilizando esse dinheiro da Libra, não está utilizando esse adiantamento que ainda vai acontecer, né, contando com esse adiantamento para poder trazer essas novas contratações, esses novos jogadores. É uma informação importante para que a gente entenda o processo, como eu disse para você.
Então, a gente precisa acompanhar, porque esse investidor, ele deverá receber já em 2027 esse valor que ele está colocando no Grêmio agora, claro que com a correção da inflação, tudo bonitinho, direitinho, aquela história toda, sem juros e tal, mas com essa correção da inflação. Pode ser daqui a pouco o Celso Rigo? Pode ser. Pode ser o Marcelo Marques? Pode ser o Marcelo Marques, mas a gente não tem como afirmar quem é esse nome, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. O Grêmio já pagou mais de 100 milhões de reais em dívidas, com tudo que a gente acompanhou até agora. São dívidas gigantes que estavam incomodando bastante, né, por conta dos juros. O Grêmio está praticamente encaminhado nesta situação da venda de direitos, esse adiantamento, mas não quer contratar jogadores com este valor. Está contratando até agora com a ajuda de um investidor que será pago em 2027. Vamos acompanhando, vamos ver como é que vai ser essa história toda, mas tu sabe que aqui a gente vai sempre sendo muito claro e muito cristalino com toda essa história. Tem gente que concorda com a venda, adiantamento aí desses direitos de televisão, tem gente que não concorda, eu quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Lembrando, hoje é dia de Grêmio, hein? Hoje tem Grêmio e Novo Hamburgo, tendência de uma equipe reserva para esse confronto, porque o Luiz Castro quer dar uma descansada nos jogadores, alguns jogadores estão bem desgastados, né? Não teriam condições para uma partida completa, mas pensando já no confronto contra o São Paulo no meio de semana. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!